queridos alunos. Nossa, é uma alegria imensa poder estar aqui nesse momento, nessa estreia, nesse início desse estudo, que sempre é muito emocionante para todos nós, não é verdade? Afinal, nós estamos iniciando o estudo do livro A Gênese, esse livro aqui tão maravilhoso, né? Ele é a última obra publicada pelo Kardec, a última obra da publicação da codificação do Kardec. Eu sou Sandra e serei a coordenadora desse curso, né? E quando nós falamos do livro A Gênese, nós sabemos que tem várias conversas a respeito dele. Sempre comentamos que é um livro complexo, é um livro que tem uma linguagem um pouco mais profunda, como sempre na nossa doutrina, né? Até tem um porquê de tudo isso, né? E nem todos, às vezes, se sentem estimulados a ter esse aprendizado, né? Então, parabéns para todos, que a gente está sempre, que estão aí nesse empenho. Nós estamos em mais de 100 pessoas nesse curso, né? Mas por que eu tô falando isso logo de início? Me comprometendo, né? Prometendo que, com certeza, eu e todos os monitores, todos os que estão por detrás, né, da preparação desse grande curso, tenho certeza que nós vamos nos empenhar, né, para que nós possamos realmente aprender a Gênese com leveza, aprender a Gênese de uma forma suave, e que juntos e desta forma esse estudo possa ser maravilhoso, como sempre todos os cursos aqui do Allan Kardec nós tentamos fazer, com empenho, dedicação dos monitores, de coordenadores, né? É muito grande. Esse nosso curso, ele vai ser online. E é uma metodologia que possibilita uma abrangência muito maior. Temos pessoas que não são de São José do Rio Preto. Nesse curso, inclusive, nós temos pessoas de outros países. Então, é uma forma que nós temos de levar esse conhecimento da nossa doutrina espírita para todas as pessoas, para todos os cantos, para todos os lugares, né? Seja quem esteja aqui em São José do Rio Preto e de repente não podem ir presencial, então facilita, né? Então, olha só que maravilha. A maior importância é essa abrangência para que todos possam ter acesso. Nós não vamos estar no presencial, né, com aquele contato físico, o abraço, mas eu tenho certeza que a nossa energia, a nossa vibração, a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos encontros, nós vamos ter lives, eu vou explicar já já, né? Que possa possibilitar, assim, bastante debates, bastante aprendizado e troca de experiência. Até a sala é maior, né? Vamos ter mais participantes, certo? Então eu gostaria, de tudo isso que eu estou falando, até agradecer imensamente os monitores, todos os colegas do departamento que com muita dedicação, com apoio, aceitaram o convite de nos auxiliar nesses estudos que nós vamos ter adiante. Serão 31 aulas, né? Então, diretamente, muito ligados a todos vocês, estarei eu, Sandra, e a Larissa, né? Que vamos até estar com o maior contato e maior número, mais aulas com todos vocês. Mas também nós contamos com a grandeza, o conhecimento, né, de monitores maravilhosos, e gostaria de agradecer imensamente aqui terem aceito o convite
para compartilhar esse grande conhecimento do nosso querido Salvador, da Maristela, a Fernanda, o Walter, Priscila, Denise, o Rogério e o Vander. Se verificarmos, nós somos assim 10 monitores empenhados, 10 monitores engajados e muito dedicados nesse estudo da Gênese. Com esse time, então, todos juntos, né? Com certeza nós vamos estar nos dedicando para entregar o melhor de nós, do aprendizado, para a qualidade desse livro maravilhoso então, e tão importante para a nossa doutrina. Então eu vou aproveitar para falar algumas regrinhas que nós vamos ter nesse estudo. Em seguida, os monitores vão fazer a sua apresentação também para que vocês possam conhecê-los, certeza que muitos de vocês já conhecem. E por fim, a Larissa vai fazer uma abertura, né? Vai fazer um resumo da Gênese para todos nós aí. Então, como nós estamos em mais de 100 pessoas, vamos utilizar do WhatsApp. Para evitar incômodo, nós precisamos daquelas regras, né, de convivência. Então, nós vamos combinar de que o grupo vai ficar fechado, ele vai ser aberto às quartas-feiras, que é o dia que nós vamos iniciar as aulas, né? Assim, cada estudo vai ser disponibilizado, né, para todos. Então, qualquer informação, qualquer sugestão, dúvida, sempre que vocês tiverem e o grupo estiver fechado, eu peço que vocês enviem essa mensagem para nós organizadores, eu ou a Larissa, né? Então, nós vamos estar vendo, analisando, de repente vocês passam uma contribuição do estudo, uma dúvida, e aí nós vamos ver essa necessidade, avaliar, analisar e fazemos a postagem no grupo para todos, tá? Então, todas as quartas-feiras, a partir mais ou menos das 16 horas, nós vamos estar já disponibilizando no grupo o link da aula. Assim que nós disponibilizarmos esse link, basta clicar nele, né, que ele vai redirecionar para o canal dos cursos do Allan Kardec. E aí vocês podem assistir essa aula. Todas essas aulas ficarão disponibilizadas para que vocês possam assistir no dia, no horário que for conveniente para cada um de vocês. Só dou um alerta, não deixar acumular o estudo, pois um capítulo está correlacionado ao outro. Na quarta-feira, então, nós vamos deixar o grupo em aberto. Para quê? Para que vocês possam fazer comentários, tirarem as dúvidas, fazerem sugestões, elogios, críticas, o que tiver que vir, o que vocês acharem necessário estarem postando ali para todos, né? Aí nós vamos fechar esse grupo no dia seguinte, né? Para que nós, monitores, possamos estar colocando as informações necessárias e correlacionadas ao nosso curso e assim nós não perdermos a objetividade, o direcionamento, né? Tantos afazeres que nós temos dia a dia. Então, quando o grupo do WhatsApp estiver fechado e vocês tiverem dúvidas, o que for, de novo eu peço para que vocês possam enviar essas mensagens no meu particular e para a Larissa, né? Nosso livro, como eu comentei, tem 18 capítulos e nós vamos desenvolvê-lo em 31 aulas. Então, vai ter capítulos que nós teremos, será dividido em 2 partes, como vai ter capítulos que nós vamos dividir em 3 aulas, em 3 partes, para devagar, como eu comentei no início, irmos explicando paulatinamente, para que nós possamos ter uma boa compreensão de todo esse estudo. Também nós vamos ter 3 lives. Essas lives vão ocorrer através do Google Meet,
onde não se preocupem quem não entender, eu vou colocar um link no dia lá no grupo que é só clicar e aí todos poderão estar participando. Eu vou passar maiores explicações assim que estiver aproximando essas lives, que vão ocorrer em maio, agosto e uma última live de encerramento do nosso curso em novembro. Nosso curso encerra logo no início de novembro, está previsto para o dia 1º, tá? E nós vamos passar então o link. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, será tudo muito bem-vindo. Eu estou super à disposição para poder ouvir cada um de vocês, certo? Então, eu desejo que essa nossa jornada, desse nosso estudo, que esse nosso encontro seja maravilhoso. Aproveite, com grande aproveito para todos, uma grande oportunidade, uma troca de conhecimento muito grande entre todos nós, né? Desejo que todos sintam-se abraçados imensamente e muita vibração de amor e energias extremamente positiva para todos nós. E até breve com as nossas aulas. Olá, alunos do curso A Gênese Online. Meu nome é Denise, eu sou do Centro Espírita Allan Kardec já há alguns anos, dando cursos e vou estar colaborando com a monitoria do curso da Gênese em algumas aulas. Então, até lá! E que seja um ano bem proveitoso. Um abraço. Olá, pessoas queridas, tudo bem? Eu sou Fernanda, faço parte do grupo de monitores do Kardec e esse ano, a pedido da Sandra e da Larissa, eu vou fazer uma participação nesse livro maravilhoso que é a Gênese. Conto com a companhia de vocês. Um grande abraço e até breve. Olá amigos, meu nome é Rogério, estaremos juntos neste curso da Gênese, promovido pelo Allan Kardec Rio Preto. Um grande desafio para todos nós, mas sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade de nos aprofundarmos na obra de Allan Kardec. Será muito bom estarmos juntos, eu estou bastante animado, espero que vocês também estejam. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao estudo do livro A Gênese, que será feito online pela Associação Espírita Allan Kardec. Desejo a todos vocês que tenham um excelente aproveitamento. Meu nome é Walter, eu sou trabalhador e monitor dos cursos na Associação Espírita Allan Kardec. Sejam todos bem-vindos e aproveitem ao máximo esta oportunidade de estudo. Um abraço a todos. Olá, queridos alunos, eu espero que todos estejam bem. É com imenso prazer que esse ano eu vou participar como monitora convidada do curso A Gênese, uma obra maravilhosa de Allan Kardec que nos traz inúmeras e importantíssimas informações, principalmente a respeito do momento atual pelo qual passa o nosso planeta Terra, o qual deixará de ser um mundo de provas e expiações para elevar-se na categoria dos mundos e transformar-se num planeta de regeneração. Um grande beijo a todos e até a minha aula. Olá, amigos. Meu nome é Wander Ferreira e eu sou um dos monitores do curso online A Gênese. Nós vamos nos encontrar sempre nos vídeos gravados a respeito do livro de Allan Kardec. Mas não se esqueçam, cuidado, porque a Gênese tem o seu perigo, porque a gente fica muito preso às curiosidades, aos esclarecimentos, até mesmo científicos, que a Gênese nos proporciona, e esquecemos da reforma íntima, achando que espiritismo é conhecimento apenas.
Espiritismo é conhecimento que nos leva à reforma íntima. Mas a gente vai conversar sobre isso nas nossas aulas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e na paz. Olá pessoal, meu nome é Priscila Belintani e estou aqui para dar as boas-vindas a vocês para o nosso curso do livro A Gênese. Espero que todos estejam bem animados e teremos um ótimo estudo com muito aprendizado. Um grande abraço a todos, nos vemos em breve. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Salvador Hernandes, eu sou um dos coordenadores do departamento de cursos aqui da nossa casa, do Allan Kardec, e também faço parte do grupo dos monitores. Então esse ano eu também vou estar integrando o time que vai dar as aulas aqui na Gênese Online. Vou dar 2 aulas para vocês e tenho o maior prazer, maior alegria de colaborar aí nesse estudo da Gênese, que é um livro tão importante dentro da codificação. Um abraço para todos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Larissa, eu serei uma das monitoras fixas desse curso e vou acompanhá-los ao longo do ano, que eu tenho certeza que será um estudo muito proveitoso, já que nós vamos então aí desbravar uma das obras da codificação de Allan Kardec. Para essa primeira aula, eu trago para vocês uma síntese, um breve resumo de um texto que seria a introdução ou prólogo do livro A Gênese, que se intitula Notícias sobre o livro, e ele está dividido em 4 partes, de autoria de Herculano Pires. Então, ele começa com o item A Revelação do Mundo, aonde ele nos lembra das revelações que nós já tivemos, Então, a primeira revelação seria a revelação de Moisés, que depois foi levada para os textos bíblicos através do Primeiro Testamento. Aí nós tivemos a segunda revelação, que seria a revelação de Jesus, através dos evangelistas, texto que está aí escrito no Novo Testamento. E depois nós teríamos então a terceira revelação, que seria o Espiritismo, a codificação realizada por Allan Kardec. O que é de interessante em relação a este item, e Herculano, ele faz uma comparação dizendo que o homem ele possui um conhecimento como se fosse da epiderme, ou seja, da camada mais superficial, do planeta Terra, porque a epiderme é a camada mais superficial da pele, e que dentro ainda desse conhecimento tão superficial, nós ainda não conseguimos assimilar dentro da nossa capacidade humana, dentro do estágio evolutivo que cada um de nós se encontra, a totalidade deste conhecimento, mesmo que ele ainda seja tão superficial. Mas o que fica muito interessante aqui é que ele coloca que desde das primeiras interpretações, tanto da primeira como da segunda revelação, já começou-se algumas contradições em relação às informações, mesmo que básica, das ideias que se tinham na época. Então, quando Moisés e quando Jesus trazem as revelações, eles vêm trazendo em forma de símbolos, porque não havia realmente conhecimento, não havia outra forma de se explicar certas coisas. Existem alguns cientistas que, quando pegam inclusive textos do Novo Testamento, eles falam que Jesus, as parábolas de Jesus, poderiam ser interpretadas como algumas leis da própria física, nesse estado mais atual que nós estamos trabalhando agora, que seria a física quântica. Então, eles dizem, eles ousam dizer que alguma dessas falas e algumas dessas parábolas
podem então serem inseridas dentro da tradução de vários conceitos formulados pela própria física. Mas é claro que nem mesmo Allan Kardec, com a sua terceira revelação, ainda conseguia explicar de uma maneira não simbólica, ok? O problema ocorre quando, desde os princípios de Moisés e os princípios de Jesus, são interpretados então pelos textos cristãos de uma forma dogmática, aonde aqueles símbolos foram interpretados como verdades absolutas e que não podiam sequer, ao menos, serem discutidos. Então, isso forma aquilo que a gente conhece como dogma religioso. E desde essa época já existiam pensadores, já existiam cientistas, já existiam filósofos, né? Então, nós podemos citar aqui, por exemplo, dentro ali da população dos gregos, né, onde nasceu-se o berço da filosofia, da ciência, da sociedade, né, como nós a vemos hoje, nós podemos citar então Leucipo, Demócrito, que já eram pensadores que desde aquela época falavam, olha, existe algo a mais. A própria matéria deve existir algo que representaria a unidade mínima da matéria, que eles já chamam desde aquela época, por exemplo, de átomo. Então, naquela época, eles iriam considerar o átomo, por exemplo, como uma estrutura que era indivisível. Tudo bem, hoje a gente sabe que ele é divisível, que a gente quebra o núcleo do átomo e é assim que a gente produz, né, a energia nuclear. No entanto, já eram pensadores e já eram espíritos que tinham tanta genialidade que eles podiam formular uma teoria sem antes nunca ter visto aquilo ali. Então veja, desde aquela época dos primórdios ali da civilização, né, do mundo moderno como a gente conhece, da verdadeira história, né, como a gente faz a divisão, né, pré-história e história, desde essa época já existiam grandes pensadores, né, que estavam aqui justamente para impulsionar essas civilizações. E aí, quando vem Moisés, quando vem Jesus e quando essa simbologia, então, é colocada de uma maneira que não se pode discutir, desde esse tempo já começa então a haver uma separação entre aquilo que é religião e aquilo que é ciência. E essa infeliz separação então transforma os textos religiosos, aqueles que o interpretam até os dias de hoje, muitas vezes elaborados e interpretados ao pé da letra, né? E transforma também o cientista como um ser materialista, que só acredita naquilo que vê, né? Então, essa separação, ela acabou prejudicando muito a nossa base evolutiva. E aí, então, vem Kardec, e aí aqui a gente já está no segundo item do texto, né, com a descoberta do novo mundo, dizendo, então, que existe um novo mundo, mas que este novo mundo interpenetra este mundo em que nós vivemos. Então, não seriam coisas separadas, mas seriam mundos que o homem materialista não consegue ver ou sentir, né, com os seus 5 sentidos. Tá? Mas que um mundo penetraria o outro mundo. Então, ele estaria, né, falando, nesse caso, da existência de mais uma dimensão, né? Então, nós conhecemos primeira dimensão, segunda dimensão, sabemos que vivemos na terceira dimensão da matéria, com altura, largura, profundidade, tempo, espaço, né? Então, ele passa a propor uma ideia de que existiria algo além, mas que interpenetra interdimensionalmente, né, a dimensão da matéria em que nós estamos vivendo. E isso é importante porque ele também está formulando uma ideia nova através de fenômenos que para a época ainda não eram explicados, tá? E é tão interessante porque ele diz que esse mundo, essa outra dimensão que seria onde estariam os mortos, né? Na verdade, estariam os seres que estão mais vivos que nós, né? Que nós estaríamos vivendo aqui algo como se fosse uma matriz, né? Para passar por experiências evolutivas e aprendizado e adquirir aprendizado
para que possamos então evoluir na outra vida, né, na vida verdadeira. E por mais de um século, essas ideias elas foram fortemente rejeitadas, né? Mas o interessante é que a ciência ela vem corroborar com tudo o que Allan Kardec nos diz também. Assim como os cientistas afirmam que essas parábolas, esses textos antigos podem traduzir então conceitos muito atuais da própria física, a ciência ela veio mostrando ao longo dos séculos e ao longo das descobertas, né, tudo aquilo que Kardec já nos dizia desde aquela época. Então aqui a gente pode citar 2 exemplos, né, que foi a descoberta da antimatéria, que é muito conhecida e muito divulgada, né, que foi feita lá no Instituto CERN, na Suíça, onde eles construíram aquele acelerador de partículas, né, e tentam então fazer experimentos com isso até hoje. Então a descoberta da antimatéria foi a prova física de que existe algo além do mundo material, porque a antimatéria seria uma estrutura, seria basicamente, tá, pessoal, só para a gente entender, mas seria uma estrutura com o mesmo peso, com a mesma carga material, só que para o lado negativo. Então, se eu tivesse o mais 1 desse lado, eu tenho menos 1 do lado de cá, igual a gente tem na matemática. Mas eles acabaram, então, conseguindo descobrir isso através da antimatéria. E que essa antimatéria gera um potencial energético muito forte, né? Então, existe algo além, já está provado, tá? Mais de 200 anos depois aí já está provado. E outra descoberta também muito interessante foi a descoberta do corpo bioplásmico, né? Que os próprios russos acabaram descobrindo que seria um corpo que sobrevive após a morte física do corpo material. Né? Dentro da doutrina espírita, nós chamamos esse corpo de perispírito. Então, pode ser que apenas a gente tenha que, muitas vezes, fazer uma adequação comparativa da terminologia que a própria ciência dá para a terminologia que nós temos aqui em toda a codificação da doutrina espírita. E um outro aspecto muito interessante levantado também por Herculano Pires no 3º item deste texto, que se chama A Mordida no Real, que até parece um nome um pouco, né, estranho, mas ele diz o seguinte, que se tratando de filosofia, o filósofo, ele precisa como se fosse morder, sabe, o real. Ele precisa ter aquela discussão como algo palpável, algo que faz sentido, ou seja, é preciso que se tenha um processo investigativo sobre tudo aquilo que se discute. E Kardec foi um dos pioneiros, né, a fazer isso em uma codificação, em uma revelação, mesmo que tenha sido em termos religiosos. Porque Kardec, ele era nada menos, né, ninguém menos que discípulo do próprio Pestalozzi. E ele era pedagogo, mas ele também era bacharel em ciências. Então, quando ele foi fazendo as obras da codificação, ele fez através de metodologias científicas. Se nós lembrarmos, né, de como foi feita e como foi respondida as perguntas, desde o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, onde ele formulava essas perguntas, ninguém sabia quais eram as perguntas, e os médiuns, que seriam então os mediadores para esse fenômeno inteligente, né, que se manifestava, responderem, eles eram colocados em lugares onde eles não tinham contatos entre si. Então, ou em cômodos separados, ou até mesmo em casas separadas. E aí as perguntas lacradas ali eram feitas na hora. Então, o mesmo tipo de resposta que um médium dava em um determinado lugar, o outro dava em outro lugar, e as respostas coincidiam. Então, foi provado que este fenômeno era um fenômeno inteligente, que tinha muito mais conhecimento, inclusive, do que a gente, né? Naquela época também podemos traduzir isso para os dias de hoje. Então, a metodologia de Kardec foi uma metodologia científica, o que deu vazão, né, a essa doutrina que se baseia, né, num pilar aí de 3 pontas, né, que a gente fala que é a própria religiosidade, né, transformada pelo homem ao longo dos tempos, mas ela é filosófica e ela é científica. Então é como se nós tivéssemos uma pirâmide,
Para que eu traduza a doutrina espírita, eu tenho ciência, filosofia e religião. Religião no sentido de preservar aquilo que já foi trazido na segunda e na primeira revelação. Então, nós temos como um dos livros da codificação também, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é: não vim destruir a lei. Quando Jesus fez a sua segunda revelação, a primeira coisa que ele disse foi isso também: não vim destruir a lei, né? Vim cumprimentá-la. Por quê? Porque a mesma coisa que foi dita por Moisés, foi dita por Jesus, foi dita por Allan Kardec. Mas Moisés, dentro, né, dos princípios da lei, do vocabulário de sua própria época. Jesus, dentro dos princípios da lei, do vocabulário de sua própria época. E Kardec a mesma coisa, mas como já estava num estado mais adiantado, numa época mais adiantada, pôde trazer muito mais elementos científicos para a sua análise, né? Então, isso acaba realmente amparando, né, esse estudo, esse texto, né, e nos dando uma base na qual a gente pode confrontar realmente as coisas. E ele mesmo dizia, né, se algum dia fosse dito algo por ele dentro da codificação que fosse contra a ciência, ele dizia para a gente seguir a ciência, né? É que até agora não aconteceu. Todas as descobertas científicas vêm corroborando, né, com a codificação. Então é por isso que é tão importante que a gente estude livros realmente doutrinários, né? Livros que se amparam por metodologias mais assertivas. E aí é o que ele nos diz para terminar esse texto, para terminar esse resumo, aqui no último item, que é religião em ciência, né? Então, ele nos diz basicamente que nós precisamos tomar muito cuidado, né, com obras que foram narradas, mesmo que por grandes médiums, sem alguma comprovação científica, sem uma metodologia mais assertiva em termos de investigação, né? Porque muitas vezes a vaidade pode dominar, o orgulho pode dominar qualquer um de nós, né? E ele termina com uma frase muito interessante que ele diz assim, que eu vou até ler para vocês, porque eu acho que é muito bacana, né? Ele fala assim, ó: ninguém pode revelar o que não sabe ou o que não descobriu. Uma revelação deve desvendar os segredos de um mistério para que este mistério se torne um fato. Se esse mistério não se tornar um fato, ou seja, se ele não puder ser provado, mesmo que em outra época, ele não passa, então, de uma mera elaboração humana, passível de erros humanos que todos nós cometemos. Então, basicamente é isso, né? Essa introdução para que a gente possa estudar esse livro maravilhoso, né? Esse livro da Gênese, cuja etimologia da palavra Gênese significa, né, criação e desenvolvimento dos seres. Então nós vamos perpetrar aqui por todo o nosso processo de criação, por todo o nosso processo de desenvolvimento, passando por várias áreas, desde as mais abstratas, como o que é Deus, o bem e o mal, até depois a parte de uranografia, então estudando planetas, cometas, satélites, como foi a criação da Terra depois, como foi a criação dos fluidos e aonde nós chegaremos com tudo isso. Claro que tudo dentro da nossa capacidade humana, né, de assimilação de ideias. Então eu sugiro que todos vocês leiam, tá, este texto, deem uma olhada no índice do livro também. A gente sempre começa a ler o livro pelas primeiras páginas escritas mesmo, então ou pela introdução, depois a gente vê o índice que também nos mostra a pretensão do autor, e isso também já deixa a nossa cabeça um pouco mais preparada para absorver as ideias que vêm por aí. Então leiam os 4 itens, tá, do texto de Herculano Pires, que eu fiz apenas um breve resumo para vocês, mas tem muito mais coisas aqui para serem aproveitadas. E aí nós nos encontramos novamente, então, ao longo do ano, nas próximas aulas. Um grande abraço para todos vocês e até mais.